se dá para ver a apresentação. Podem falar no microfone, que agora não consigo ver o chat. Não está aparecendo não, Breno. Ainda não Não? apareceu. Um minutinho. Acho que agora vai. Está iniciando, Breno. Agora Já foi. tá indo, né? Tá certo. Então, tá certo. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer ao convite, né, do Lucas, que veio falar comigo se eu podia ministrar esse mini curso, né? Então, eu pensei em trazer esse mini curso de uma forma, desde um pouco do começo, né? Eu não sei qual que são o nível de cada pessoa aqui, no R, se está querendo aprender começando, já sabe mexer um pouco, tudo mais. Então, os primeiros passos, né? Eu vou falar primeiro por que a gente é importante usar o R, né? Uma plataforma super importante. Vou falar também quais são os primeiros passos, as primeiras coisas que você tem que fazer no R mesmo, né? Essa vai ser uma parte mais prática mesmo que a gente vai falar do R, né? Mais voltado para economia. Então, também vou mostrar como você pode, as principais formas de manipular os dados, né? Principalmente que a gente trabalha com pesquisa aplicada, né? Então, a gente precisa saber manusear os dados para não perder tanto tempo assim com essa parte que às vezes demora muito. E também vou falar dos principais pacotes que eu já usei em economia, né? Se vocês tiverem outros, também podem falar nas sugestões. E as considerações finais. Então, a primeira parte, né? Meu nome é Breno, eu sou um economista formado pela Universidade Federal da Paraíba, onde foi lá que eu aprendi a mexer no R, que eu participei de um projeto de pesquisa voltado a trabalhar com dados de mercado de trabalho, com microdados, então precisava mexer no R, então um professor acabou me ajudando no começo, e depois eu acabei me desenvolvendo com caminhar, né? Então, aqui agora eu fiz Ampeg e tudo mais, e agora estou no mestrado aqui no segundo ano, no mestrado orientado pela professora Érica, né? Já mudei um pouco da minha linha de pesquisa, estou trabalhando agora com temas de pobreza, desigualdade também, e crescimento econômico, né? Um triângulo que chamamos assim. E agora também sou membro do GPEA desde o ano passado. Né? Então, por que utilizar o R? O R, deixei aqui uma referência, né, para vocês depois verem. É um software gratuito, né, então facilmente pode ser procurado no Google e baixado, né? Ele tem milhares de pacotes para qualquer tipo, tanto para estatística, para economia, para qualquer área que utiliza uma base de dados, né? Tem uma comunidade que tem vários sites que você pode pedir ajuda, tanto em português, e principalmente se você tem um conhecimento vasto do inglês, o que para o R é necessário, pesquisar, aprender o R só com as plataformas que utilizam, né, só com sites, e a gente com ele consegue manipular dados, fazer estatísticas, estimar, fazer gráficos interativos e GIFs também, dá para fazer bastante coisa, mapas também, vão fazer bastante e tudo mais. Aí aqui eu deixei um link diretamente, né, caso alguém não tenha baixado ou não conheça a plataforma, eu deixei um link aqui clicável, esses slides eu vou enviar depois para todos vocês, vou deixar um link no Drive com tudo certinho, né? Então, agora, como os primeiros passos com a plataforma, né? Então, eu deixei 3 sites aqui, que são sites que a gente procura, se você não sabe de algum comando, já precisando, como deflacionar os dados, aí você pode pesquisar nesses sites aqui, ou algum comando que você não entendeu, você pode pesquisar também, ou no próprio R, essa função ajuda, né? Eu deixei aqui um exemplo do help me, né, que é a média, que você vai ter todo o arcabouço, todos os argumentos da função, e você vai precisar do inglês para poder ver a ajuda, entender. Então, é uma plataforma muito importante que no próprio R você pode estar se ajudando, você está se auto se ajudando, né, digamos assim, a aprender com essa plataforma. Também tem outros sites que vocês podem pesquisar, né, mas eu deixei aqui os 3 principais, que os que eu mais uso se eu precisar de alguma ajuda no R, né, porque a gente sabe dos comandos, mas não sabe todos os comandos, e às vezes a gente esquece alguns comandos, esquece como fazer um passo anterior.
e tudo mais. Né? Então, o que são os pacotes no R? Né? Então, cada pacote tem várias funções esse pacote, e cada pacote criado pelos próprios usuários, né, ou pela própria base do R, ele põe o seu documento, né, a sua livraria. E você vai lá vai ter exemplos de como você pode usá-los, quais são as principais funcionalidades. Então, esses pacotes é a principal parte assim que a gente tem que saber. Às vezes você faz uma rotina com mais de 10, 15 pacotes, que às vezes você precisa de uma função, aquele pacote tem 300 funções, e você precisa de uma. Então, você vai precisar daquele pacote, né? Então, para você instalar um pacote específico, você vai usar a função install.package, né? E colocar o nome do pacote entre aspas. E se você quiser instalar 2, 3 ou mais pacotes, é só usar a função install.package, usar a função C e colocar entre aspas o nome dos pacotes também. Aí você vai conseguir instalar 2, 3, mais pacotes. E assim que você instala uma vez o pacote, cada vez que você abrir o R, você vai ter que carregar esse pacote, né? Então, usar o comando library, e se não tem precisar das aspas agora, você carregar o nome do pacote, né? Então, eu deixei aqui 3 pacotes, né? Que a gente vai falar mais para frente, de como que a gente carrega esses pacotes. Né? Então, aqui eu vou mostrar agora como você pode criar vetores, né? Primeiramente, né? Você vai precisamente usar o operador C. Esse operador C, então, eu estou criando uma base, né? Uma planilha chamada idade, com essas características, com essas idades, né? Aqui, então, sai o resultado do R, né? Esses tracinhos que já estão no próprio console, que eu vi, quando eu fiz. Aí, no caso do sexo, aí você usa o operador C, a função C, e aí vai precisar colocar entre aspas todo o caractere, né? Vai precisar de todo o caractere. E também você pode fazer criar outro objeto, que se chama aluno.deeconomia, e vai ver se é verdadeiro, se é falso, né? No caso, se ele é de economia, se não é de economia. Aí você pode trocar esse true, false pela letra T maiúscula e pela letra F minúscula, que eu acabei até esquecendo de colocar aqui. Aí tem outros tipos de caracteres também no R. Tem caracteres numéricos, caracteres propriamente dito de letras, tem lógica, que às vezes pode ser se um é 1, outro é 0, né, no caso binário, pode ser fatores. Então, aqui a gente está vendo qual que é a classificação de idade, que é numérico, a de sexo, que é um caráter, e a classificação de aluno de econômica é lógico, né? Se é de economia é verdadeiro, se não é de economia é falso. Então, é uma coisa binária, né? Um é 0. Então, e aí, a partir desses vetores, a gente consegue fazer umas estatísticas descritivas, né? Que a gente usa bastante economia para fazer operações com logit, com probit, principalmente, né? Para estimar. Então, essa é uma função super simples, né? Eu criei um vetor aqui com esses números, basicamente só para ilustrar para vocês. Então, operações básicas, a média, você vai usar a função min, e sempre entre parênteses o nome do objeto, no caso aqui x, nome do objeto. Assim como a mediana, pela função median. A variância, você vai usar o nome var, né, var. E o desvio padrão, você vai usar SD, Standard Deviation. E você pode juntar eles em uma única função, que é a função summary, exceto a variância e o desvio padrão, que não aparecem nas estatísticas básicas do summary. Que é onde summary você consegue ver o mínimo, o primeiro quadrante, a mediana, a média, o terceiro quadrante e o máximo, que são funções de estatística descritiva, né? Então, voltando aqui, o desvio padrão e a variância, caso você queira saber, que não tem nessa função summary que agrega tudo, né? As estatísticas básicas de um conjunto de valores. E agora eu vou passar para uma parte que é a data frame. Data frame basicamente equivale a aquelas planilhas do Excel, né? Onde tem linhas, colunas, principalmente as linhas para a gente quer falar de unidade de observação, né? Quer saber quais que são
as observações de cada variável. Essas variáveis, elas estão geralmente nas colunas, né? Então, é importante ter isso no R. As variáveis vão estar nas colunas. E aí, a linha, você pode ter números, como eu mostrei ali, você pode ter caracteres, pode ter números lógicos, verdadeiro e falso. Você pode ter fatores também, que nada mais podem ter datas também, que aí é um outro tipo também. E esses elementos da mesma coluna, eles devem estar sempre no mesmo tipo. Então, resumir assim, o data frame é basicamente as suas planilhas eletrônicas, que você vai utilizar muito, as suas planilhas, né? Você vai usar muito aqui na plataforma R. E para você criar um data frame, a forma mais simples é pela função data.frame, né? Caso você não importe de nenhum lugar, que já vou chegar nesse ponto. Primeiro, você tem que criar o nome de um objeto, né? Pode dar o nome que você quiser. Eu sempre recomendo usar um nome simples, o mais simples possível, não criar um nome tão extravagante, porque você vai estar sempre que escrevendo esse número. E, no caso, você vai usar o código da firma. Esse mais aqui é porque ele já vai no console, né? Quando eu fiz o console, eu retirei do console aqui, de quando eu fiz. E aí, no caso, tem o código da firma, né? E também o nome da firma, sempre entre aspas, receita, custos e PME, tudo pela função C. E aí eu vou criar um data frame, que aqui está visualizado o data frame, né? Sempre nas linhas as observações, como eu falei anteriormente, e na coluna os nomes de cada variável, o nome de cada variável. Né? Então, uma coisa, agora eu vou continuar passando, um outro aspecto importantíssimo na plataforma é o usuário de trabalho, seu workspace. Quando você vai trabalhar com dados e tudo mais, precisa você fazer o seu diretório de trabalho. Então, você precisa usar o comando getWD para você saber qual que é o automático, que já vem no R, e você vai precisar definir o seu diretório de trabalho, ou seja, onde estão todos os arquivos. Olha, eu gosto de salvar meu arquivo na pasta X, então eu só vou colocar o diretório, né, que é o do computador, na pasta X. No Windows, e também para quem tem o Linux ou Mac, você também tem essa plataforma que usa o USR, o nome da pessoa que já vem, e nome do diretório, no caso. E uma coisa importante, que lá quando você pode copiar mesmo da plataforma do seu computador, no Windows, ela vem com a barra invertida, né, com a barra invertida. Aqui no R, a barra tem que ser como se fosse direção horária, digamos assim, né, com a barra para frente. Então, isso você tem que prestar bastante atenção, porque o R vai dar um erro e, às vezes, você não consegue entender qual é esse erro. Quando eu estava aprendendo, eu sofri um pouco com isso para entender que eu não tive essa parte de aprender sozinho e tudo mais. Parece uma coisa boba, mas esse aqui não vai conseguir citar o seu diretório a partir do comando 7wd se essa barra aqui estiver invertida. E agora, para a gente ler os dados, né, tanto em TXT quanto em CSV, a gente pode usar a função readTable, né, do pacote utils, ou também como read.csv, no caso do CSV. Então, aqui eu vou importar uma planilha chamada dados, né, eu vou chamar de dados essa planilha, vou usar a função readTable, né, aí eu vou colocar o nome do arquivo. O que facilita de estar já com o diretório é que aqui no nome do arquivo, você precisa colocar um nome do arquivo que está no seu diretório, porque se esse arquivo não estiver no seu diretório, não vai funcionar. Então, por isso que é tão importante você setar o seu diretório corretamente. Então, você vai colocar o nome do arquivo .csv, no caso, né, separado por vírgulas, que é o arquivo CSV. Esse argumento, o header, ele vai dizer que tem cabeçalho ou não, né? No caso aqui eu coloquei false, mas geralmente é true. E o CEP se está separado por vírgula, se está separado por 2 pontos, por barra vertical, né? Aqui, no caso, acho que eu até esqueci de colocar ponto aqui, não sei se foi. E o decimal também, né? O padrão do R é o ponto, o padrão do R de casas decimais é o ponto. E esse file encode aqui é de UTF-8, é porque, como na língua portuguesa a gente tem acentos, tios e tudo mais, então é esse código aqui que a gente consegue utilizar esses caracteres, né? Caso fosse um arquivo como Latin 1
ou outro tipo de arquivo, ASCII2i, não funcionaria no caso, né? Ou, por exemplo, função, a palavra função cedilha, então não ficaria um caráter estranho aqui. E como a gente está trabalhando com a língua portuguesa, sempre é interessante colocar o file encode como TF-8, né? Então, agora eu vou passar, vocês anotem as suas dúvidas que tiverem aí, depois podem fazer perguntas também. Uma forma fácil da gente importar os dados do Excel, né, que a gente usa bastante o Excel para planilhas, principalmente, é o pacote Read Excel, que você vai importar dados tanto de XLX, XLS, quanto de XLSX, né? A mecânica é a mesma, né? Você vai criar o nome do seu objeto, assim como a função Read Excel, e aí você vai abrir o parênteses, né? O parênteses no RStudio já vai abrir automático, e aí você vai colocar o nome da sua base, né? Do seu arquivo. E é importante, de novo, eu gosto de ressaltar isso do seu diretório, porque senão você vai ter que colocar todo o seu diretório aqui, então não é necessário, né? Você citou o seu diretório anteriormente, de você importar o arquivo, sempre levem isso em consideração. Aí, no caso, o contrato, né? Que lá no meu arquivo está como contrato, e sheet, que é a planilha número 1. Caso vocês tenham apenas uma planilha, podem ignorar a planilha que vai importar a única que já tem. Caso você tenha um arquivo com várias planilhas, eu quero importar a 5ª planilha, aí, caso, por exemplo, a planilha tem o nome de forma, de mercado de trabalho, aí você coloca entre aspas, o nome entre aspas, e coloca sheet igual ao nome da sua planilha. Head, nome do objeto, para você poder ver os seus resultados, né, como vai sair a sua planilha. E através da sua planilha, depois, como você, por exemplo, você criou 10, 15 objetos para sua base, vários objetos, várias planilhas, então você quer salvar essa sua função, né? Eu gosto de usar muito a função save.image, e você vai salvar todos os seus objetos no formato r.data, e você pode carregar depois que você entrar no R, então você já vai carregar todos os seus objetos, não vai precisar ficar carregando o Excel, tudo de novo, já vai estar tudo pronto. Então, é preciso colocar, para salvar no formato RData, save.image, e o seu diretório que você está trabalhando, né? O diretório que você está trabalhando, que você setou lá atrás, e no final você coloca um slash, o nome que você vai escolher, e .rdata, sempre maiúsculo assim, porque faz diferença, porque esse é o formato do arquivo. Aí ele vai salvar um arquivo rdata lá no seu diretório, e quando você entrar no R de novo, você usa a função load para carregar esses objetos. E caso você queira salvar a planilha em Excel, você pode usar o pacote OpenXLSX. Ele vai ser sempre salvo nesse formato de XLSX. Então, você quer salvar, nesse caso aqui, é para salvar apenas um objeto, né? Aqui salva todo o seu diretório, vários objetos, e aqui salva apenas um objeto específico. Então, com a função write.xlsx, com o nome do objeto, e o objeto que você criou anteriormente, lá do R, depois, entre aspas, o nome que você vai escolher com o nome do arquivo XLSX. Então, essas são as duas formas de salvar o seu Word, salvar a planilha Excel, caso você queira utilizar em outra plataforma. Né? Eu recomendo sempre você salve, às vezes, a sua planilha Excel, porque às vezes você pode perder o arquivo em R, o seu script em R e tudo mais, e é bom se ter a sua planilha sempre salva num backup. Então, esse pacote aqui, OpenXLSX, ele é bem interessante para você salvar a sua base em Excel também, você ter em outros lugares. Agora, eu vou passar para uma terceira parte, que é uma parte pode ser um pouco mais demorada, que é a parte da manipulação de dados, né? Eu falei primeiro a motivação, dos primeiros passos com o R, né? O que você tem que fazer, e agora eu vou passar para a parte de manipulação de dados, né? Que é a parte que eu considero a parte mais importante da sua análise, porque você dos seus dados, porque você vai ter que organizar essas bases, para poder chegar numa análise, né?
Então, você tem uma base com 300, 400 mil observações, só que tem 100 mil que não te interessam. Então, você tem que organizar a base, tem que filtrar a base, transformar, conseguir visualizar ela, como está aqui na foto, para você conseguir fazer as suas análises econômicas, no caso, né? Então, a gente, às vezes, gasta de 6 meses de pesquisa, gasta 3 meses, 4 meses só fazendo essa parte de dados, quando a base é muito grande, você precisa mexer bastante nela, porque você tem que entender toda essa mecânica de bases, né? Então, essa manipulação, essa organização é bem importante, saber como transformar os seus dados também. Não é torturar os dados, e sim né, não é torturar os dados, aqui é bem diferente. É no caso de você transformar os dados até conseguir uma forma melhor que você possa analisar de forma perfeita, né? E como que a gente faz isso no R? A gente usa 2 pacotes, né? Pode usar 2 pacotes, depende de como estão os seus dados. A gente usa o pacote tidyr, né? Que ele vai formatar no formato TID, no formato tidy, né? No formato mais limpo, digamos assim. E o pacote que é os meus preferidos é o dplyr, que a gente vai para filtrar, dá para ordenar a sua base, dá para você selecionar só o que você quer, você pode transformar a sua base em outros dados, você pode sumarizar, que você colocar um dado específico, você pode juntar 3, 4 bases de dados numa só. Então, é bem interessante esse pacote também. Primeiro, eu vou falar dos dados TID, né, que é um conceito importante de você saber que é uma base analítica, né, de tidy way, que é o famoso caminho limpo, digamos assim, né, foi o que eu aprendi. Então, esse banco de dados é considerado tidy, se cada coluna representa uma variável, se cada linha representa uma observação, né, e vai ter um valor nessa célula também, né. Então, eu deixei um exemplo aqui de como instalar os pacotes, né. Os dados que eu vou falar agora são do pacote desses 2 pacotes, né, do tidyr e do dplyr, são do pacote Tibble, que eu vou utilizar. Então, eu deixei aqui já para vocês verem quais os pacotes que a gente vai utilizar no momento, né, que é o tidyr, o Tibble e o dplyr. Sempre lembrar de instalar o pacote, depois, caso não tenha instalado, e carregar o pacote, né. O pacote tidyr, ele possui 2 funções super importantes para você organizar a sua base de dados, que são as funções gather e spread. O gather é quando você vai juntar suas bases, né? Você tem as suas colunas são, por exemplo, tem uma coluna chamada 1900 e 2000, 2001, ou seja, é uma data, a sua coluna. Isso não é teoricamente correto. Então, você consegue inverter e passar para a coluna, ela vira uma linha, então ela vira certinho, a base fica correta. E o spread é quando você vai espalhar a sua base, quando ela tá meio dispersa, como eu coloquei aqui, dispersa em várias linhas. Eu vou mostrar os exemplos aqui dessas 2 principais funções aqui do gather para ficar mais fácil de entender. Primeira função gather, né, eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar. Então, a partir do comando gather, o key é o nome do argumento, né, o key é o nome do argumento, e esse key aqui que está entre as é um nome que você quer criar para sua coluna, no caso, né? Então, por exemplo, e velho são todos os valores, e aqui no caso eu quero criar da primeira coluna, né, que é Cinnamon 1, e Nutmeg Tree, que é da terceira coluna. Esse último argumento, ele às vezes nem é tão necessário. Aqui, eu peguei essa foto aqui direto do site do tidyr, que ele exemplifica isso que é o legal do spread, do gather, do tidyr, que ele já tem exemplos, vocês podem acessar esses exemplos também, e que podem notar que sempre, eles vão virar todas colunas, e os valores respectivos aos nomes dos padeiros, eles também vão virar coluna, no caso, né? Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui da Emma, que ela é 101, então ela Emma, em Cinnamon 1, ela é 1, aí depois vai virar coluna, esse Cinnamon vai virar 0, e aqui embaixo, com o velho, vai virar 1. Então, aqui, desse jeito que está na direita, está especificado corretamente especificado. Então, fica mais fácil de você mexer com uma base desse jeito, que eu estou apontando, do que esse jeito que está na esquerda. Então, o comando gather, ele serve para você juntar essa sua base de dados, caso ela esteja de um modo não tão usual,
né? Aí eu trouxe um exemplo aqui, que esses exemplos do pacote Tibble, e aí eu peguei 3 países, né? Afeganistão, Brasil e China, né? Percebam que eu estou criando um data frame chamado tabela 1, né? A partir do pacote Tibble. E aí estou chamando país para Afeganistão, Brasil e China. E aqui no caso, virou 1999 é uma variável e 2000 é uma variável. Só que isso não está correto, né? Porque o que são esses 745 no ano de 99? Não dá para saber o que eles são, né? Então, aqui eu deixei como uma forma de vocês visualizarem, ó, então, as 3 colunas, país, 1999 e 2000 como variáveis. Então, esse 99 e 2000, eu vou querer criar uma variável chamada ano para colocar nas respectivas colunas, vai vir para a segunda coluna, enquanto todos esses valores eles vão vir para a terceira coluna, utilizando a função gather. Aí aqui, eu criei um novo objeto chamado title1, usei a função gather, aí eu referenciei a minha tabela anterior, que é a tabela 1, né, que eu criei o nome com tabela 1, então sempre é importante saber o nome, por isso que é importante você estar criando um nome fácil para te ajudar. Eu criei o nome como tabela 1, a minha chave, que é a que eu quero, que está 99 e 2000, que eu quero passar para ano, eu vou transformar, né, vou colocar o nome da variável ano, e os valores que estavam, eu vou criar o nome de uma coluna chamada casos, e respectiva a 99 e a 2000, que são as 2 variáveis que estavam como variáveis, mas vão virar linhas agora. E aí aqui eu rodei, né, o meu objeto, então ficou como Afeganistão, ó, agora corretamente, com Afeganistão, Brasil e China com seus anos, né, os anos respectivos iguais, e o número de casos também aqui especificado mais corretamente. Então, você conseguiu juntar a sua base de uma forma bem mais correta, né, utilizando a função gather. E a função spread é o inverso, né? Eu criei essa base na tabela 2, com vários países, né, com todos esses países, no caso aqui você tem Brasil e Afeganistão, agora com o ano 99 e 2000, o tipo, né, o de caso, o nome da população e a contagem desses casos e dessa população, né? Então aqui eu estou criando, utilizando a função spread, eu vou fazer o modo inverso, né? Eu vou pegar a minha variável que está toda espalhada, né? Vocês podem ver que estão todos espalhados, e vou deixar de uma forma bem mais correta, né? Vou usar de novo, criar um novo objeto, usar a função spread. Vocês percebam que está sendo sempre algo automático, né? Está sempre sendo algo... Você vai fazendo no automático, realmente, depois que você entende a essência da função. Tabela 2, né? Um nome, o nome do meu objeto anterior, o nome da minha chave, que é tipo, e o nome do meu valor, que é contagem. E agora eu estou pegando essa contagem aqui, o tipo e a contagem, que estão todos espalhados, né? Por exemplo, é 755, eu não sei se é do Brasil ou do Afeganistão. Caso é do Brasil da população, eu também não sei. Então, através do command spread, eu vou conseguir organizar de forma mais correta a minha base, né? Então, aí é Afeganistão e Brasil mais correto, né? Então, agora eu sei aonde cada variável está em cada lugar, né? Então, eu tenho o país, eu tenho o ano, eu tenho casos, eu tenho população, né? Então, e é bem interessante essas 2 funções do pacote gather, do pacote variar, né? Tanto o gather quanto o spread. Agora eu vou passar para uma próxima parte, como a gente junta várias bases de dados, né? Principalmente com quem trabalha, no meu caso, ou alguém trabalha com dados em painel, se utiliza bastante. Você tem uma base de dados, por exemplo, do IBGE, a base de dados do Banco Mundial, e você quer juntar essas 2 bases. E aí você vai ter um conselho de chaves, que você vai poder, a partir dessas chaves, você poder juntar essas bases, né? Pode ser através de um código do IBGE do município, pode ser através de um CPF, do CNPJ, como eu coloquei aqui, o próprio nome de cidades, mas eu sempre recomendo ser com códigos, né? Principalmente quando trabalho com cidades, né? Trabalho bastante com cidades, então é sempre interessante você pegar códigos, usar os códigos para você conseguir juntar as suas bases,
ou seja, o que eu gosto de chamar, que eu coloquei chave, mas também pessoas chamam de variável identificadora, né, que você vai conseguir juntar as bases. E como que a gente faz isso? Através do pacote dplyr. Aí você pode dar um merging, né, que é o termo em inglês, que a gente usa para juntar as bases, né? E as principais funções, né, são o inner join, left join, right join, full join e o anti-join. Mas, teoricamente, na prática, a gente só utiliza eu praticamente na prática, só utilizo o inner join e o full join. Né? Então, eu vou mostrar dois exemplos do inner join e do full join. O inner join, ele vai juntar aqui, como vocês estão vendo, vai deixar só o código específico, se o código tiver em duas bases diferentes. Se o mesmo código tiver em duas bases diferentes, ele vai juntar, e aquele que não tiver aquele código, ele vai excluir. Então, você vai só juntar as bases corretas. E o full join, ele, independentemente se essa chave está correta ou não, ele junta a base. Pode dar não disponível, pode dar 0, né? Pode dar um missing, digamos assim, e ele vai aparecer tudo. Né? O left join e o right join, ele aqui despreza os dados à esquerda, e o right join despreza os dados à direita, né? E o anti-join é algo particularmente que ele tem aqui, que você só pega dados parte dos dados X e combina com Y, mas é um jeito que você não vai usar. Em economia mesmo, a gente só usa o inner join e o full join mesmo. Né? Então, eu trouxe um exemplo, né, com duas bases de dados que eu criei aqui rapidamente, que é a base de dados de empregados e a base que aí, então, tem os nomes de cada pessoa, a idade, né? Eu estou criando aqui um vetor aqui, né, em cima de idade, o F, o ID aqui, que vai ter nossa variável identificadora, nossa chave, né? Estou criando um ID de empregado que vai de 1 até 11, né? Esses dois pontos representam aqui da onde vai de 1 até 11. E aqui eu vou criar um data frame, né? A partir daquela base anterior que eu montei, eu vou criar um data frame com essas respectivas colunas. id.emp, nome.emp, idade, UF, ID cargo. Aí a base de dados de cargos, eu vou criar também ID cargo, vou chamar de 1 até 7, né? Estou chamando aqui nome de cargo, um técnico, assistente, gerente, tudo mais, através da função C, né? Que a gente viu lá no começo, e o objeto salário, e vou juntar tudo num data frame também. Então, percebam que ID cargo é a nossa variável identificadora, a nossa chave, que vai poder juntar essas duas bases. Então, aqui eu coloquei aqui para visualizar a base empregados, como é que fica numa planilha certinha, né? Com cada coluna respectiva e seus nomes. E também visualizando a planilha cargos também, né? Então, aí aqui eu deixei o ID cargo, que a gente vai juntar essas duas bases, né? Então, o inner join, ele vai retornar, né, somente as linhas que ele vai possuir as chaves, né, a variável identificadora igual. Então, o inner join do dplyr, vou colocar a função inner join, aí os argumentos dessa função, eu vou usar o nome da base que eu criei, né, empregados, o nome da base cargos, e vou colocar um by aqui, que é por, e por id cargo, que é a nossa chave, né? Caso você já saiba qual é a sua chave, basta você colocar apenas o nome das suas bases, que já vai interpretar diretamente. Mas eu sempre recomendo colocar um by, para saber depois, quando você olhar a sua rotina, para você saber foi puxado pelo ID cargo, né? Então, e aí vai ficar desse jeito aqui, aquela base, através desse ID cargo aqui, né, através dessa chave, virou uma base maior, né? Agora tem analista que não tinha as bases, né? Só tinha base de empregados, só tinha base de cargos, né? Só tinha base de nome de empregados. Então, aqui, através do código, da chave deles, eu consegui juntar essas duas bases de uma forma, através de uma linha de comando, eu consegui juntar duas bases. E isso aqui parece simples, tá? Uma base pequena, numa base de 300 mil pessoas, vai dar a mesma coisa, né? E a função full join, que ela vai preservar todos os registros, ou seja, mesmo aqueles que têm uma chave diferente, o ID que não tem o ID diferente, ele vai aparecer, né, como está aqui, CNA, quer dizer, not available, ou seja, não disponível. Então, ele vai aparecer mesmo assim, né, então aqui nesse caso não interessa, né, a gente querer saber se
se o Thiago aqui ele está de forma NA, que ele não está disponível, ele vai aparecer, que é o full join. Né? Às vezes você precisa juntar tudo, você tem as duas bases completas, todos os nomes iguais, e aí você vai juntar as duas bases, e aí vai dar correto também. Né? E assim como o pacote de Ply, assim como essas funções que eu falei, o pacote de Ply, ele é muito importante, como eu falei, né, que é o que eu mais gosto. Por quê? Porque você, através de um operador chamado pipe, né, que eu gosto de chamar de tubos, né, eles ajudam muito a você fazer planilha, fazer scripts de uma forma simples, sem ficar criando vários objetos, porque a gente já tem 10, 15 objetos, e aí você não quer ficar criando mais objetos para você chamar. Né? Às vezes é importante, mas toda hora não é tão importante. Então, o pipe vai ser uma ferramenta bem importante aqui no pacote de Ply, né? Que assim que as principais funções dele são o filter, né? Que você vai selecionar por linha, você vai filtrar a sua base do jeito que você quer. O select, você vai selecionar as colunas que você quer, tá na sua base, né? Você, por exemplo, você tem 30 colunas, só que para estimar você precisa de 3. Então, você seleciona aquelas 3 variáveis e já só fica mais fácil, uma base bem mais simples. O mutate, você vai criar novas colunas, né? Você vai modificar essas colunas, por exemplo, eu quero criar eu tenho variável de renda per capita, que é um exemplo que eu vou mostrar para frente, de renda per capita e de população. Nossa, eu consigo criar mais ou menos o PIB, né? Que eu consigo multiplicar a renda per capita com a população, transformando o PIB, né? Então, é de uma forma super simples, você consegue criar uma nova coluna sem nenhum problema. O modo Arrange, que você vai ordenar a base de dados do jeito que você quer para visualizar melhor, né? Você quer colocar em ordem crescente, em vários tipos de ordem, tudo mais, é o modo Arrange, vou dar um exemplo também. E a função Summarize, que é diferente da função Summary, né? A função Summary é a função do R mesmo, propriamente dita. E a é a função do dplyr, que ela vai usar operações sobre certo conjunto de valores, né? E aí, na hora que você usar esse comando, ele vai rodar apenas um valor específico, né? E como eu coloquei aqui, eu fiz uma pesquisa, o dplyr basicamente faz todo. A cada 10 comandos, basicamente, 8,5, 9, você usa esses 5, essas funções. Também tem uma outra aí, que aí eu vou mostrar mais para frente também, junto com essas 5 funções. E aqui nessa parte, a gente vai usar o pacote usar os dados do pacote ABJ-Data para instalar. É um pouco diferente, né? É um pouco diferente para instalar. Vocês vão ter que usar um comando chamado DevTools. Me referir ao pacote DevTools para você instalar do GitHub, que é uma outra plataforma que também pede ajuda, que você consegue achar scripts e tudo mais. Vocês digitem esse aqui, do pacote do ABJ-Data, e aí vocês vão instalar esse pacote através dessa forma aqui, por isso que eu coloquei, e vão carregar o pacote ABJ-Data, né? Então, qual que é a vantagem do pipe, né? O pipe você consegue utilizar o valor de um lado esquerdo com o lado direito, né? Então, para facilitar o pipe, você vai ter que usar esse por maior porcentagem, ou simplesmente um atalho aqui, Ctrl Shift M, que vai te facilitar muito a criar o pipe, né? E tudo mais. E aí você não vai precisar ficar criando objetos auxiliares para criar essas variáveis, para mexer no filter, no select e tudo mais. Né? Eu peguei aqui a base de dados da PNUDmin, né? Eu estou criando um nome chamado PNUDmin, e aqui, tá 2 PNUDmin aqui, porque lá no ABJ-Data tem uma função chamada PNUDmin que já vem com as bases. Então, eu estou só apenas repetindo aqui, criando o nome do objeto, mas é porque aqui tem uma função específica lá do pacote ABJ-Data. E aqui eu vou rodar a visualização da base, né? Percebam que a base tem uma base bem grande, né? Tem 16, aqui tem mais de 16 mil linhas e mais 2 variáveis. Então, tem o ano, município, UF, região, IDH, vários tipos de DH, né? DH expectativa, escolaridade, renda, expectativa de vida, renda per capita, Gini, população.
Aí, através dessas variáveis aqui que estão na coluna, eu vou poder filtrar, vou poder selecionar e tudo mais, que são os exemplos que eu vou mostrar, né? Por isso que eu coloquei esse slide aqui para vocês verem quais são as principais, quais são as variáveis dessa base. Aí aqui eu trouxe uma imagem para vocês entenderem, né? Porque pode estar falando, Breno, o que está falando aí de select, como é que é? Então, aqui eu trouxe uma função, uma imagem que pode facilitar vocês a entenderem nesse primeiro momento como que funciona cada um dessas funções. Né, o select, como eu falei, ele seleciona por coluna, né? Então, aqui tem a sua base de dados, eu quero selecionar as duas colunas em amarelo. Então, aí vai transformar só nas duas colunas em amarelo. O filter vai selecionar por linhas, né? Vou pegar todas as linhas, nobre, eu quero só amarelo. Então, amarelo. O arrange, eu quero organizar, tá, vocês percebem que aqui está bem desorganizado, e agora eu quero organizar. Então, eu vou organizar do mais claro para o mais escuro. Né? Tá organizando. O mutate, que eu pego a minha base, tem a azul e amarela, eu quero criar uma rosa, quero criar uma nova. Aí eu crio uma nova coluna através do comando mutate. E o eu pego o tom rosa em amarelo aqui junto e transforma num valor específico. Né? Então, é um jeito aqui mais fácil de vocês conseguirem à primeira vista, quem nunca viu esse pacote e tudo mais, a entender a essência de cada uma dessas funções. Né? Bem simples, bem intuitivo e tudo mais. Aí eu vou começar pela função select, né? Aí a função select ela vai selecionar umas colunas, como eu falei, né? Eu vou usar o nome do meu objeto, vou usar o pipe, como eu falei aqui o pipe. Aí depois que eu uso o pipe, que eu coloco o nome da minha função, né? Que é o select, eu quero selecionar por coluna, ou seja, aqui na minha base eu vou em município. Depois vai. Aqui eu não acabei não colocando aqui, mas depois você, até para depois que não conhece, não está habituado, para vocês treinarem, fazerem o exercício também, que eu vou mandar o script, tudo certinho e tudo mais. E agora tem a função filter, né? Entre cada função, aí eu coloco de novo o nome da minha base, o nome do meu data frame, o pipe, né, o tubo, que vai passar como se fosse passar por um cano assim, o select no caso, e agora o filter. Aí eu vou filtrar só pelo estado de São Paulo. Eu preciso colocar igual duas vezes, né? Quem já está habituado aqui, você sabe que pode ser colocar, nesse caso aqui, o F São Paulo. Caso seja uma variável de número, pode ser maior ou igual igual a 0,5. Aí você quiser igual a 0 mais, e aqui você coloca o Gini. Base, aí estou colocando incorreto, vou usar a função select, aí vou pegar as colunas com municípios, o S, renda per capita, vou usar o pipe de novo, usei o comando filter para poder pegar o dado de São Paulo, e quero criar, igual eu falei anteriormente, uma variável chamada PIB. Então, eu estou criando um nome chamado PIB, né? Esse PIB não existe na nossa planilha, né? Como vocês puderam ver, vou até voltar aqui rapidamente, ela não tem PIB, ano, município, o F, expectativa de vida e tudo mais, não tem o PIB. Então, eu estou criando o PIB, eu estou multiplicando a renda per capita pela população e vou criar uma nova variável através simplesmente de uma linha. É a função arrange, né, que eu vou poder ordenar as variáveis. Aqui eu estou ordenando pela forma decrescente, né, eu estou utilizando um argumento, uma função chamada def, que é volta decrescente. Aí você pode ordenar do jeito que você achar melhor. Aí, vou colocar de novo o PNUD min,
o pipe, né? Vocês percebam como é importante o pipe. Sem o pipe aqui eu precisava criar outro objeto para usar essa função. Uma vez o nome do meu objeto, o nome do meu data frame. Aí eu estou selecionando de novo o município, estou usando o pipe, estou selecionando para o S igual São Paulo, estou fazendo o PIB, né, fazendo o mutate, aí dou mais um pipe para usar o arrange e uso o PIB de forma decrescente, né, ou seja, vai ficar do menor para o maior, né. Então percebam que estou fazendo aqui bem uniforme para vocês entenderem aqui e tudo mais, né, que não tem, está iniciando nessa plataforma e tudo mais. Né, agora a função summarize, eu vou realizar uma operação sobre uma vargem lá, né? E aí eu vou usar com a função group by, né? Group by, basicamente, eu vou selecionar por região. Eu só quero fazer aqueles valores com a região. Ou seja, eu estou criando no de mim, né? Eu colocando o pipe, estou colocando de novo o nome do meu data frame. Aí eu só quero que faça um summarize, eu só quero que mexa na variável de região, sem incluir as outras, sem criar uma nova outra. Então, eu só estou deixando região, estou selecionando a região, estou selecionando o ano e o Gini, né? Eu estou selecionando essas três. Só que as operações só vão ser feitas para o grupo específico que eu coloquei aqui, que é o Group By. Aí o ano, percebam que o filtro para o ano de 2010, percebam que aqui, como está igual a 2010, se for um ano, se for um número, eu não preciso colocar entre aspas, né? Só se for um caráter, no caso aqui eu era São Paulo, então eu tinha que colocar entre aspas. Aqui, como é número, não tem necessidade de colocar aspas, eu não recomendo. E aqui eu vou criar uma média do Gini, né? Estou criando nome de uma variável, assim como anteriormente, no mutate. Só que o mutate você vai criar para todas as variáveis, para todas as observações. Aqui eu só estou mexendo na região. Então eu quero ver a média do Gini na região. Né, o mGini igual a média do Gini, sempre com o operador pipe. Eu percebo, cada função está subdividida por um operador pipe. Aí no último não precisa colocar o operador pipe, porque está dizendo que errou. E estou fazendo em ordem decrescente a média do Gini, para poder ficar corretamente do jeito que eu quero. Né, então essas são as 5 principais funções fazendo um resumo aqui para as 5 principais funções aqui do dplyr. E também tem caso você, esqueci de renomear minha variável, quero trocar o nome da minha variável, que é uma coisa recorrente. Aí você vai usar o comando do dplyr chamado rename, onde você vai colocar um nome novo e igual ao nome antigo. Né? Então, eu estou pegando a variável lá, o pinodmin, estou usando o pipe mais uma vez, estou fazendo usando a função select, de novo, para selecionar só as variáveis específicas que eu quero. E aí eu quero renomear, quero chamar agora de região BR, vou trocar, né? O rename você troca, né? Vou chamar agora região BR, o nome que era região, né? Anteriormente era região, agora estou chamando de região BR. E antes era chamado Gini, estou chamando de individual Gini, né? De underline Gini, trocando os nomes das minhas variáveis e tudo mais. Né? Então, esses são as principais funções do comando dplyr. Percebam que através desses comandos, tanto do select, do filter, do mutate, eu consigo fazer operações simples, fazer nas minhas bases de dados, mesmo que a base de dados seja gigante, não precisa se preocupar se a base tem 100 observações ou tem 300 mil observações, né? Não tenha medo disso. Esses comandos do filter, do select, do mutate, do group by, do summarize, vocês vão conseguir fazer operações assim super simples e rápidas e vão aumentar a sua produtividade na base de dados. Agora, acho que a parte mais legal, assim, não sei se qual era as expectativas das pessoas que estão aqui no curso, né? O Lucas comentou comigo que tem bastante pessoas aqui, agora não sei quantas pessoas tem ao todo agora, quando eu vi tinham 44, 45. E a família, né, os principais que estão integrados com R, né, caso tiver um outro pacote que eu trouxe alguns, eu não trouxe, existem mais, até para não ficar tão longo, não ficar tão cansativo, a gente pode tratar um dia só disso, só dos pacotes, fazer várias bases de dados, né, e tudo mais. Aí aqui eu trouxe 5 principais pacotes que vão usar em economia, né,
o get Banco Central Data, né, que ele vai importar os dados direto do Banco Central. Inclusive, esse pacote foi criado por um professor chamado, o professor Perlin, da Universidade do Rio Grande do Sul. Eu não lembro se é da PUC ou da Federal do Rio Grande do Sul, não me recordo. Tem o pacote Hidra-R, né, que é um pacote importantíssimo, que eu vou importar dados diretos do IBGE, com dados macro, que existe um outro pacote só para microdados, mais específico, né, mas a gente trabalha mais com dados macro. Quem trabalha com dados micros aí tem que, como era uma coisa bem mais complexa de microdados, eu não coloquei aqui para explicar. O Deflate BR, que você vai deflacionar os dados tanto para IPCA, para IGPM, para INPC, para IGPDI, que são os principais no Brasil, né, que a gente vai precisar deflacionar em economia, né, para fazer a nossa série de tempo e tudo mais, deixar tudo na mesma escala de tempo. O pacote PLM, que é utilizado para estimação de dados em painel, né, que é um pacote incrível, um pacote, tem até um livro só desse pacote, né, que é um professor chamado Gilberto Milo, Yves Croissant, né, que é um pacote muito interessante para quem trabalha com dados em painel, né. Eu vou trazer aqui a primeira visualização, né, para vocês conhecerem, e o pacote EcoSeries, que é um pacote para importar dados direto do IPA-Data, né, porque às vezes a gente não quer ir na fonte direto, vai lá no IPA-Data, que é mais simples, mais rápido, né, procura lá alguma variável que a gente quer, e com certeza podem e através desse pacote a gente não precisa para você Breno, já passa para o R. Oi. desculpa, não, é que estava um pouquinho cortado, mas agora voltou, acho. Voltou? Desculpa. Tá tudo. Tinha cortado um pouquinho que você falou. Se você só puder repetir, por favor. Tá. Então tá bom. Essa última parte. Tá certo. Do pacote EcoSeries, né, que eu estava falando aqui, que a gente usa o IPA-Data, né, bastante fácil, você coloca ali dados macro e pesquisa ali o IPA-Data, tem um monte de fontes no IPA-Data, e esse pacote é importantíssimo para você usar sem precisar do intermédio do Excel, né. E aqui eu coloquei como você instala os pacotes, né, deixando claro, apenas o último pacote, o EcoSeries, que ele tem que instalar um pouquinho diferente, mas a gente vai de outra forma, né, então, daquela mesma forma, né, já estou instalando os 4 pacotes de uma vez, né, do IBGE, do CIDES, relacionar os dados, e também o pacote da estimação de dados em painel. Né, então, o pacote do Banco Central, ele vai facilitar para você mexer nos seus dados e tudo mais, só que você precisa, né? Aí eu trouxe essa foto aqui lá do gerenciador do sistema gerenciador de séries temporais, né? Deixei até o link aqui, clicável aqui para vocês entrarem direto lá no site. E aí... Opa! Enfim. Então, aí através disso vocês usam pegam um código, né? Por exemplo, o PIB em reais correntes, que eles pegam lá do IBGE, inclusive, né? O código aqui do Banco Central é 1207, e aí você vai, através desse código, você vai conseguir importar os dados da periodicidade que você quiser, né? Então, precisa entrar lá no site do Banco Central, você vai na variável do seu interesse, olha o código, vou lá para o R, né? De uma maneira bem simples, não precisa nem consultar a série, né? Demarcar a série, né? E tudo mais, né? É importante vir aqui para você conhecer a metodologia da sua base, também é super importante saber a metodologia que está sendo utilizada, né? Eu trouxe um exemplo aqui dos dados do PIB corrente, né? Então, o código aqui é 1207. Aí eu estou criando aqui chamando de meu ID, eu estou chamando 1207 de meu ID, né? Do produto interno bruto. Aí aqui eu estou criando um nome. Eu estou fazendo um nome aqui, meu ID, chamando de, estou colando 1207 PIB Brasil, então vai ficar, por exemplo,
Estou colando aqui para poder facilitar na hora dos dados, mas aqui eu acabei fazendo, mas não precisem fazer isso aqui, né? Foi um processo que eu fiz, mas não precisem fazer. Aí eu estou criando aqui um objeto, né, um data frame, df. Aí esse é o comando, essa é a função, né? Não gosto muito, porque eu acho muito longo, mas ele quis facilitar, né? O get, bcb, data, né? Get series, ou seja, estou pegando a nossa base de dados. Aí tem que ter a variável identificadora, que é o código, né? Então, o nome do primeiro argumento é ID. Aí aqui, para escrever 1207, já coloco meu ID aqui, né? Já crio esse objeto aqui, já coloco meu ID. E aqui a data. Eu peguei lá de 1997 primeiro. 97, aí sempre tem que ser no R, né? Anual, mensal e o dia, né? Então, através disso. E a última data, que é o sysdate, que na época que eu fiz esses dados, se eu não me engano, foi em janeiro de 2020, antes de começar, inclusive, esse momento que a gente está vivendo até hoje. Então, a sysdate, você coloca até a data corrente, né? Até a última data que tem disponível lá os dados. Aí, atrás você pode rodar isso, aí você vai poder fazer estatística descritiva, vai poder fazer sua base de dados, né, e tudo mais. Aqui eu só trouxe um exemplo. E aqui eu trouxe uma ilustração dos dados, né, num gráfico, que também a gente pode fazer uma aula só do R dos gráficos, né, esse gráfico foi com outro pacote. E aí eu trouxe um exemplo aí do PIB nominal, aplicando na prática os resultados do PIB nominal. E aí, podem perguntar, e aí, Breno, como é que deflaciona esses dados aí? Vou precisar ficar fazendo lá no Excel, pegando o número índice e tudo mais, né? Não. Aqui você utiliza o pacote deflate.br, né? De forma simples, através de uma linha, você já deflaciona todo aquele dado. Então, eu vou criar uma nova variável aqui dentro do meu objeto, do meu data frame df, vou utilizar o sinal de cifrão, né, o sinal de dólar, igual no Excel lá para você fixar, né, no Excel você fixa com o dólar, aí vou criar uma variável chamada PIB real, vou usar esse comando deflate, que é o comando do pacote deflate.br. Aí, primeiramente, você vai colocar os valores nominais, né, que o nome da coluna, eu acabei não colocando, mas o nome da coluna lá que tá é value, valores, aí vírgula, aí você coloca de novo, tem que sempre referenciar, sempre é importante colocar, referenciar com esse sinal de dólar nesse pacote, aí você vai referenciar a data nominal, né, as datas que estão lá, a parte de 97, 98, 99 e tudo mais. Aí eu quero deflacionar para os dados de abril de 2020, né, que foi quando eu fiz esse teste, esse script aqui, né, quando eu estava mexendo com modelos do Banco Central, em abril de 2020. E, por último, você coloca qual que é o seu índice de deflação. Aqui pode ser IPCA, pode ser IGPM, pode ser as coisas que são disponíveis, tem IGPM, tem IPCA, tem NPC, então esses são os principais. Né? Aí tem outros mais específicos que ele não colocou no pacote, né? Eu até comentei com o próprio autor, ele falou que não tinha feito, mas poderia pensar colocar todos os índices de preços aqui, tanto o IPA e tudo mais, né? São só IGPDI, dados macro mesmo, né? Mais para quem trabalha com macro. E aí agora, através disso, eu criei um gráfico, né? Comparando mostrando na prática aqueles dados, né? Transformei em PIB real, né? Aqueles dados lá. Então, fiz um gráfico aqui tanto de PIB nominal, comparando PIB nominal com PIB real, logaritmizando, né? E nos anos, né? A gente pode ver aqui que nosso PIB real não cresceu quase nada, né? Enfim, aqui eu só trouxe um exemplo através de 97 até janeiro, ó, então eu comentei, até janeiro de 2020 que estão esses dados, né? Um pacote que você consegue facilmente importar lá do Banco Central para o OR. Aí agora, eu vou passar para o pacote SidraR, né, que por meio do código API, a gente consegue importar diretamente a base de dados. Tem um outro modo que você pode ir direto no comando para você fazer mexer no SidraR. Só que eu recomendo que é muito mais prático, muito mais rápido, né?
e tudo mais. Então, você vai entrar no site do IBGE, vai selecionar a variável que você quer, né, vai selecionar a periodicidade que você quer, o seu nível territorial, e aí você vai apertar nesse segundo botão aqui, né, que estou anotando aqui, tem o salvar, e aqui, esse terceiro aqui vai gerar um link. Aí, nesse segundo aqui, ele vai gerar um link para API, marcação, para o resultado, para download e tudo mais. Então, você vai selecionar a partir do T, deixa eu dar um zoom aqui, a partir desse T aqui, selecionar todo esse código aqui que está, né? Vão selecionar todo esse código e vão colar lá no R. E vão colar lá no R. Então, eu trouxe um exemplo aqui da minha pesquisa científica, né, que eu fazia na UFPB, em João Pessoa, né, que eu tive que mexer bastante com esse pacote aqui do Sidra R. E aí eu usava contagem de desemprego, né, de desocupação. Então, o getSidra, né, que é o comando do Sidra R para você pegar os dados do IBGE. Né, aqui eu trouxe o exemplo da desemprego, da PNAD contínua. Aí aqui aquele sempre, você coloca o argumento API igual, coloca sempre entre aspas esse código, né, esse link aqui que você gerou. Aí aqui no caso, ó, como é importante, aí o operador, já usei o operador pipe diretamente, e aí eu já selecionei as variáveis que eu queria. Porque ali no Sidra R, eles geram várias colunas, às vezes 19, 20 colunas, que você nem quer todas essas colunas. Então, primeiramente, você já roda direto, só até esse parênteses aqui, e depois você olha essas variáveis e aí você pode selecionar. Então, eu estou criando chamado GNVL, o que está na base do IBGE, chamado nível territorial de código. Eu estou criando um código, né? Tudo que chama, aí lá na base do IBGE manda para a gente no R. Ele tem esse nome aqui, bem grande. Aí o E, para facilitar, né? Com nomes menores. Aí eu estou trocando o F também, para saber a unidade da federação e tudo mais. Os trimestres, né? Que são dados trimestrais. E estou criando um nome chamado desemprego, que é o nome que ele dá de valor, lá 13% e 14% e tudo mais. E aí eu estou dando um subset, que é um outro comando para você selecionar que você quer apenas o subset do nível territorial, ou seja, eu quero apenas do nível territorial do código 2, né, do código 2. E aí assim você simplesmente você pode ver aqui o getSidra API igual aquele link que eu mostrei anteriormente e já consegue importar todos os dados do IBGE corretamente. Aqui eu trouxe um exemplo do pacote Sidra R, né, um grafo aqui de desemprego lá de 2012 a 2018, né, percebe que tem um padrão aqui, sempre tem um padrão no Brasil inteiro, é um padrão, aí nas regiões mudam, né, os valores, na região sul menor, na região nordeste maior, por conta das características das regiões e tudo mais, né, cada região com suas peculiaridades. E aqui é um exemplo da utilização dos dados da PNAD contínua. E aqui, passando para o próximo pacote, o próximo pacote é o pacote PLM, né, que aí nesse pacote usa os dados em painel. Essa base aqui, não sei se o Felipe Bauer está presente aqui. Se sim, foi um trabalho que fez eu, ele e o Paulo Henrique no mestrado, para a disciplina da professora Soraya. A gente fez dados em painel com a professora Soraya, mas ficou um trabalho bem interessante. E aí eu peguei essa base de dados em painel, que foi recentemente que a gente fez. E aí perceba que eu acabei utilizando o Excel também, né, porque é sempre bom ter uma base de dados ali. E aí, estou criando um nome de uma base chamada DF, né, o nome de data frame, e estou carregando aquela base em Excel. Aí, para você utilizar o pacote PLM, você vai ter que um novo objeto, uma nova data frame, que eu chamei de estimação. Aí, diferentemente do data frame, você vai ter que usar uma função chamada pDataFrame, ou seja, é o data frame do painel. E aí os principais argumentos da função são o DF, né, ou seja, o nome da minha base que eu quero criar em painel, o índice, index, né, que é a minha variável identificadora e o meu período, no caso, aqui é o código do município que a gente usou, e o ano
que a gente tinha 2 anos, 2000 e 2010. Né? Então, a gente pegou o código do município e o ano e transformou tudo nessa base chamada Steam e já virou em painel, simplesmente. Aí aqui, ó, já estou usando na prática de novo, né, mostrando para vocês o dplyr, né, estou criando uma nova variável, né, Steam, só replicando aqui, né, de vez em quando eu gosto de fazer isso, para usar o operador pipe também. Estou filtrando apenas o IPTU per capita real, e também, você pode dar esse símbolo assim, ó, ou seja, você vai filtrar o IPTU capita real maior que 0 e também o fundo per capita, o fundo de participação do município per capita real maior que 0, utilizando o operador pipe também aqui, ó, utilizando o operador pipe. Então aqui eu estou criando o logaritmo de cada uma das variáveis, tanto do IPTU capita real, quanto do PIB, tanto do PIB dos municípios, per capita, quanto de participação dos municípios. Então, na prática, a partir desses comandos aqui, que eu quero estimar em logaritmo, né? E aí, como que é feita a estimação, né? Aqui a gente estimou em vários tipos, né? Tanto em MQL Pooled, quanto em efeitos fixos, quanto em efeitos aleatórios. E aí, primeiramente, eu coloquei, você vai criar um objeto, né? Vai criar um objeto, mas eu chamei aqui de BRFE, que é a do Brasil de efeitos fixos. Aí vou usar o pacote PLM. Aí vou usar o nome da minha variável dependente, né, que é o IPTU per capita real. Aqui faltou um tio aqui, não sei por que não foi, mas no R a gente usa um tio para poder separar as variáveis dependentes da variável explicativa, né? E aí você coloca tudo mais, você vai usar as suas variáveis, né? O Gini, eu não sei se a gente usou o LN do Gini, acho que sim. Usou o Gini, usou o PIB per capita do município, o fundo, né? Tudo somando, você coloca um mais, tudo somando, independente se a relação for negativa, né? Nesse caso aqui a relação entre o PIB e o IPTU per capita é negativa. E também eu quero ver qual é o impacto de cada ano, né? Vou conseguir ver um fator ano, um fator do ano para poder separar, para criar uma outra coluna só do ano, né? Para a gente ver uma dummy de um ano. O ano 2010 igual a 1 e 2000 igual a 0. E aí vocês selecionam o modelo, né? Qual modelo que vocês querem? É pooled. Aí você coloca aqui pooling. O within, que aí vai sair efeitos fixos. E o random, aqui vai sair efeitos aleatórios. Aí você dá uma vírgula, data, que é o qual são os seus dados, né? Ou seja, é o Steam que eu criei aqui, né? Esse Steam que eu criei aqui em painel, eu vou colocar ele aqui agora. Eu vou colocar ele aqui agora para poder estimar. E para você visualizar a sua estimação, dá o comando summary e usa o BRFE, que aqui não vai aparecer média, mediana, nada. Dessa vez o summary vai aparecer a estimação, porque aqui já está dizendo que é uma estimação. E caso a gente fez o Hausmann, né, para poder identificar qual modelo é melhor, se é modelo de efeitos fixos, se é modelo de efeitos aleatórios e tudo mais. Aí a gente usa o comando phtest, né, que é o teste de Hausmann, e só coloca o nome das duas bases que a gente vai criar, né, o BRFE, que é efeitos fixos, e o BRRE, que é o de Random Effect, né, que é o efeito aleatório. Aí aqui eu trouxe os resultados, né, por curiosidade, aí para mostrar para vocês lá do trabalho, né, aumenta 1% do IPTU, vai gerar uma relação negativa de 0,32 no Gini, que foi indicativa, no município de renda, né, ou seja, tem caçadores de renda, tem na população, assim como o aumento de 1% vai cair 0,31 no aumento do PIB municipal, né, o fundo não foi relevante, o fator do ano, o fator de 2010 e 2000 fez uma diferença, né, então aqui eu trouxe o número de observações também, criando uma tabela. Essa tabela, inclusive, foi criada com outro pacote, que a gente pode usar também, que é o pacote Stargazer, depois eu vou até colocar no script que eu vou mandar para vocês, esse Starsyllabary, o do pacote, que já gera uma tabela, né, pode ser em LaTeX, pode ser em Word, pode ser em vários tipos, já gera uma tabela para você, não ficar perder tempo fazendo tabela.
né, o erro padrão robusto em parênteses, e aqui a significativa é 1% e a 5% também, né? E agora, passando para o último pacote aqui, que é um pouco diferente para você instalar esse pacote, né? Esse pacote vai ser útil o direto de PA Data. Esse pacote não está disponível mais no CRAN, né? Que é o Compressive Repository Archive Network, né? Que é o arquivo do R, os arquivos de pacotes. Então, só vocês irem no Google e pesquisarem EcoSeries Package R, né? Eu coloquei aqui, não precisa colocar entre aspas, né? Só pesquisar essas palavras-chave no Google e vocês vão baixar esse arquivo que está selecionado aqui, ecoseriesstar.gz. Aí vocês vão baixar esse arquivo, né? É assim que vocês baixarem o arquivo, uma vez baixado, vocês vão na plataforma, na parte no R, diretamente no R, em Tools. Vocês vão em Tools e vão clicar em Install Packages e vai aparecer esse aqui, o Package Archive File, e aí vocês vão selecionar aquele pacote que vocês baixaram e vão instalar a partir daqui, né? Um pouco diferente do usual. Mas é só para instalar uma vez. Depois de instalado, né, você já carrega a sua base, né, dá um library para carregar a sua base. Né, que até falar aqui rapidinho, que eu não trouxe a visualização do R, né, que aqui tem, onde eu estou selecionando, tem o script, né, onde você faz os seus comandos, os seus problemas. No lado direito aparece todos os seus data frames e tudo mais. Embaixo aparece o console, né, onde rodam os dados e onde tem o seu diretório aqui. E aqui no lado direito aparece o help ou o comando Stargazer que eu coloquei aqui, caso alguém queira anotar esse pacote, que pode fazer tabelas diretamente do R para o Word também. Ah, não, voltou. Achei que tivesse travado aqui. E aí, essa parte aqui, você pode usar o ajuda, pode ver os pacotes. Breno? Oi, travou? Então, tá travando um pouco. Se você puder, fecha só a sua câmera, como você está apresentando com os slides, daí Sim. a chance de travar novamente. Só enquanto você está apresentando os slides, e depois você pode... Tá. Não, tá acabando aqui mesmo. Não, sim, é porque como tá travando, para não comprometer. Certo. Vou voltar lá. Então, vou clicar de novo aqui. Certo, eu não sei não onde que eu parei que começou a travar, né? Peço perdão aí pelo travamento aí, mas é um procedimento que acontece nesses últimos dias aí de coisas online. Então, conforme eu estava mostrando para vocês, a parte esquerda é a parte do script, né? Que você vai criar os seus dados, vai fazer os seus dados, né? Percebam que sempre tem um slash aqui que eu coloquei, vocês podem reparar, isso é sempre um comentário que você vai usar. Embaixo usa um console, onde vai rodar os dados, pode visualizar os seus dados. A parte inferior, superior direita, aparece o environment, que é o seus data frames aqui, né? Aparece todos os seus data frames. E aqui você e nessa parte do canto inferior direito, você pode ver os arquivos diretamente do seu computador, esses files. Você nem precisa ir lá nos arquivos do seu computador, você pode acessá-los através dos files diretamente. Ou todos os gráficos que carregarem, vai carregar na parte de plots. Você pode ver todos os seus pacotes que você tem disponível aqui. A função help está diretamente aqui, ó. Aí tem essa função aqui, Stargazer. Se vocês quiserem copiar aqui esse pacote, que passa para o Word, que passa para o LaTeX também, tudo mais. É bem legal. E aí tem aqui todas as funções do pacote. Você vê que eu nem usei todas essas aqui, mas vocês podem ver o help, ver cada argumento da função. É bem interessante. Aí, uma vez instalado o pacote EcoSeries, né, que eu mostrei para vocês aqui, né, o Tools, Install Package, depois de ter baixado aquele arquivo lá anteriormente, vocês vão lá no IPA Data, e aí aqui no caso, eu selecionei a variável taxa de câmbio comercial, venda média anual, que é essa aqui, de 1889 a 2020.
E aí, para vocês saberem o código, né, você tem que saber o código, você tem que olhar o JavaScript. Eu vou dar um zoom aqui, e aí, por exemplo, você dá um zoom aqui, e aí, no caso, esse taxa de câmbio, a venda média, você só colocar o mouse em cima, já apareceu o JavaScript aqui. Então, esse JavaScript aqui, 31924, é o código da sua variável, que você vai colocar lá no pacote EcoSeries, né? Então, pode ser, eu copiei esse taxa de câmbio aqui, mas pode ser qualquer variável que você use do IPA-Data. E aí, para você rodar esse pacote EcoSeries, você vai usar, eu vou criar um data frame, né? Percebam, é bem mecânico. Criar a taxa de câmbio, o nome da função é series underline IPA-Data, abre o parênteses, já vai abrir automático. Aí, primeiro, coloquem o código, né, o 31924. Nesse caso, é necessário colocar entre aspas, porque o pacote exige isso. E aí você usa a periodicidade lá, que é a anual. E aí, sim, precisa fazer colocar o símbolo de cifrão para poder a série aparecer, né, a série underline 31924. Sempre underline e o número do código. Né? E aqui e aqui eu dei um txcamb e aqui saiu as variáveis, né? Tá de 1889 até 2020, né? Eu acabei fazendo um gráfico disso aqui, mas percebam que é super simples, você já consegue aí filtrar depois, usar o dplyr para filtrar, eu quero ser 1960 a 2000, aí pode filtrar e tudo mais, né? Então, depois de tudo isso, eu queria falar desses pacotes, né? Tanto o GET do Data, GET Banco Central Data, DRA-R, PLM, que é o dado para fazer dados em painel, EcoSeries do IPA Data, CIDRA-R, o Deflate BR para deflacionar dados. São pacotes assim que dá para usar da vida inteira acadêmica, na vida inteira pós-vida acadêmica, para fazer seus dados econômicos, né? Aplicando na prática os dados econômicos, né? Do jeito que você quer, do seu estudo. E através das manipulações do dplyr, do TIR também, para poder deixar os dados mais limpos, mais corretos, né? Especificar os seus modelos corretamente, porque nada mais importante que em econometria é o modelo bem especificado. O modelo bem especificado, você pode fazer tudo nele. Então é isso, né? Eu queria agradecer a todo mundo que está me ouvindo até essa hora aí, ter parado para sentar aí para me ouvir, para falar um pouco aí da plataforma, né? Agradecer mais uma vez o professor André, o Lucas, a Paula aí, que são mais responsáveis pelo grupo, né? Também na caminhada do GPEA, pelo esse convite. Fico já fala aí também, se vocês quiserem dar alguma sugestão, perguntar alguma coisa, né? Podem criticar também, falar que eu falei muito rápido, muito devagar. E se tiver uma dúvida específica sobre o R e tudo mais, sobre esses pacotes, podem me mandar um e-mail, né? Eu já deixei o e-mail direto aqui. Se vocês quiserem já mandar um e-mail, podem mandar um e-mail para mim, para tirar alguma dúvida. E de antemão, agradecer mais uma vez aí a participação de todo mundo aí, obrigado por terem me escutado. E aqui eu trouxe algumas referências, né, da onde que eu estudei algumas coisas, né, alguns softwares, alguns livros, né. Eu usei bastante esse cheat sheets aqui, do R, que ele dá bastante códigos de como você usar tais pacotes, principalmente do dplyr, do TIR, né, a referência do R, né, que é o R Core Team, que eles gostam de colocar essa referência aqui da Áustria, e também esse livro aqui do Wickham, que é bem legal, que eles têm o R, o livro é fantástico, da onde você pode transformar, limpar os seus dados e tudo mais, e estou à disposição aí, queria agradecer vocês mais uma vez. Bom, Breno, muito obrigado aí pelo curso, pela preparação, pelo empenho. Acho que o Breno é muito competente, né, com a econometria, com o R.
Muito bom para a gente poder contar com você no grupo e com a sua disposição, né? Porque nem todo mundo que sabe gosta de dividir também, né? Isso que é importante, o gosto em compartilhar. E a coisa mais recomendável de tudo isso é vocês tentarem reproduzir depois tudo que foi feito, né? O material vai ficar disponível, porque a gente só, isso aí é o learning by doing, né? A gente só aprende fazendo, né? Não adianta só, tem que pegar e se deparar com os erros, com as coisas. Mas mais uma vez, muito obrigado. Eu vou passar aqui a palavra, se a Paula quer fazer algum informe. Eu sempre falo que eu vou fazer os informes e esqueço, eu combino antes e acabo esquecendo, né? O negócio da gravação, por exemplo, foi uma coisa que eu tinha combinado perguntar e esqueci. Tá, eu vou passar para a Paula, então. Mas mais uma vez, muito obrigado, Breno. Se eu puder falar rapidinho antes da Paula, só rapidinho, aproveitar esse gancho que o professor falou aí do learn by doing, né? Que realmente é isso, no R vai acontecer um monte de erros, você não vai saber quais são os erros, então é importante pesquisar os erros e assim vai aprendendo. Eu acho que isso é uma coisa que os programas, assim, os programas pagos, né, em geral, eles têm essa questão de ter um help ali, é mais fechado, você entra em contato com o suporte, né? O R é interessante, que você vai errar, às vezes é uma coisa que você não vai saber da onde, mas na internet você vai ter muitos fóruns, né? Isso é muito legal. O R é muito legal. Se vocês leem em inglês, então fóruns em inglês tem infinitos, assim, e você acaba resolvendo um jeito de fazer. Né? Isso é muito legal nesse programa. Nessa linguagem, né? Não é só um programa, né? Nessa linguagem. Muito obrigado aí, Breno. Eu vou passar a palavra para o pessoal da organização aí, que eles são mais organizados que eu, né? Certamente aí. Mas, mais uma vez, obrigado a todos, viu? E sintam-se convidados, estejam convidados ao nosso grupo a participar aqui, tá? Grande abraço aí e se cuidem, né? Nesse tempo de pandemia. Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer novamente o Breno por toda a explicação. Infelizmente, eu não posso abrir a câmera aqui, que está um pouco bagunçado. Agradeço a todos os interessados. Acho que o mais legal do curso que o Breno deu foi que o difícil de mexer no R é essas funções que ele passou, esses pacotes, né? Quando a gente já mexe um pouquinho, a gente vê que isso que é o mais difícil. Então, tendo tudo isso no material, é um apanhado para a gente já ir podendo treinar em casa. A Graziela mandou uma dúvida aqui no chat, Breno, não sei se você leu. Ela até passou... Sim, eu acabei de ver aqui. Isso, foi sobre os microdados da PNAD. Ela falou, né, que ela trabalha com... Banco de dados de 0 a 5. Então, não está filtrando por domicílios com menores de 6 anos, e sim por moradores menores de 6 anos. Aí tem que ver mesmo a base, né? Pode mandar a base para ver. Né? Assim, eu já não recomendo usar de 0 a 5, utilizar em aspas, né? Que você colocou aqui que está em aspas, né? Eu já não gosto disso. Geralmente, você tem que colocar, em vez de usar o igual a igual, você pode usar menor ou igual a 0,5, né? Isso pode ser um problema. Você pode colocar menor ou igual a 6 anos, a idade. Então, acho que pode ser esse problema, né? Não sei. Tem que olhar a base certinho para ver qual que é o erro que está dando. Mas acho que pode ser isso. Em vez de usar igual a 0,5, usa menor ou igual. Deixa eu colocar aqui no chat. Filter, banco de dados, idade menor ou igual a 6. Aí já dá para ver se muda, dá alguma diferença, assim. A Kátia te falou também, eu acho. Isso, ela perguntou aqui, né? Ela falou, muito legal, estou iniciando no R. Você dá cursos ou conhece algum curso ou página bacana que eu possa começar? Nossa, eu nunca tinha ouvido isso. Obrigado aí pelas palavras, Kátia. Eu não costumo dar curso, não. Mais uma ajuda mesmo. Aí tem para fazer um curso, tem que planejar fazer um curso, assim, esse já deu bastante trabalho, mas assim, é uma página que para onde você pode começar mesmo, que eu indicaria, tem os fóruns que são legais para você começar também. Curso, eu não recomendo muito curso do R, não, tem que ser mais pegando base de dados e tentando aprender, procurando com alguém, porque o curso ele vai explicar todas essas coisas que eu expliquei de vetores, esse tipo de coisa, eles vão demorar
20 aulas para você começar a fazer um data frame. Então, acho que não vale a pena. O que você pode pesquisar, eu vou colocar aqui o nome, que é onde tem coisas interessantes, que é o DataCamp, que é um site em inglês, que tem um aplicativo que aí você pode começar a ver a linguagem, e tudo mais. Né, mas eu acho que com esse, pelo menos essa primeira parte do material, que eu coloco os primeiros passos ali, desse material dos slides, eu acho que você já pode começar a mexer já diretamente com aquele material, né? Não me gabando aqui, mas porque já vai ter uma base, vai conseguir carregar os pacotes, criar os vetores, que é a parte que começa, né? Entendendo como que aí o data mesmo, né? Breno, tá travando um pouco. Acho que travou. Isso. Qual parte que travou? Você estava falando que dá para seguir o seu material? Ah, sim, certo. Então, assim, porque geralmente os cursos aqui, deixa eu colocar aqui, a Graziela colocou o e-mail, deixa eu colocar aqui no chat. Porque dá um início no R, porque ali eu já coloco como criar vetores, que são as principais. Vou tirar minha câmera aqui para ficar mais rápido. Já pode começar a aprender a linguagem, né, que embora pareça bem complicado mesmo assim, mas de início vai criando vetores, vai mecânicos de planilha, carregar o Excel através do pacote, né, criando diretório, aquela parte 2 dos base em Excel no começo. Às vezes eu fiquei 3, 4 dias para carregar uma base em Excel, ficar aprendendo sozinho e tudo mais. O status é legal, mas o professor André sempre gosta de ressaltar que o status é um software pago, né? E aí é mais complicado, né? Eu tenho aqui o Stata, né? Gosto dele, mas o R, assim, como ele é gratuito e tem uma comunidade muito grande, né? E você pode, através disso, pedir ajuda, né? Em vários fóruns e tudo mais. No Facebook tem um grupo bem legal, para quem já mexe com R, que é o R Brasil Programadores, se eu não me engano. Pode pesquisar lá no Facebook, que é bem legal. Eles vão colocando várias coisas e tudo mais, o pessoal da computação. Acho que é isso. Não sei se alguém tem mais pergunta. Ótimas Você pode indicações, falar alguma Breno. coisa? Se mais alguém tiver algum comentário, né? Às vezes a gente pulou aqui sem querer algum comentário também. Enfim, se alguém tiver mais alguma coisa, por favor, pode se manifestar. Ou abrir o microfone também, se quiser, né? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida ou nada para colocar, a Natália colocou aqui agora. Dá um pacote específico para dados do Fimbra. Nossa, dados do Fimbra. O Felipe, não sei se ele está aqui. O Felipe está aqui, será? Deixa eu ver. Acho que o Felipe não está aqui, o Felipe Bauer. Que usa bastante dados do Fimbra. Dados do Fimbra, Natália, eu não conheço. Assim, dados do Fimbra realmente é bem complicado, que eles usam ainda o Access Office ainda, é um negócio bem antigo, antes do Excel. Então, já um pacote aí, se tiver, eu não conheço. Né? Tem que ir lá no Excel, no Access, é bem chatinho mesmo, né? Eu concordo. Mas não conheço o Fimbra, não. Mais alguém, pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta?
Bom, então, gostaria de agradecer novamente o Breno, né? Ele está aqui extremamente de forma voluntária, e pode até ser já professor particular aí de R, né? O pessoal gostou bastante do seu mini curso, e foi muito bom mesmo. Você ter reunido todos esses pacotes, essas dicas, ajuda muito. Como falamos, a gente vai depois disponibilizar para o pessoal, para quem queira praticar, treinar em casa, junto com os scripts que o Breno falou, né? Se ele puder passar depois para a gente também. Tudo que a gente puder, a gente vai estar enviando depois para o pessoal. Eu vou colocar aqui no chat o link para o certificado, só peço que preencham atentamente, porque se alguém às vezes coloca o e-mail errado ou o nome errado, depois a gente não consegue arrumar, né? São muitas pessoas. Então, só peço que preencham com cuidado. Agradeço a todos aí que se inscreveram e, mais uma vez, obrigado ao Breno por toda a atenção e paciência aqui com a gente. É isso. Obrigado a todos aí agora tem 71 pessoas, eu não sei quantas pessoas que tiveram ao longo aí, mas obrigado por esse momento aí, de verdade. Parabéns aí, Breno. Teve 70 e tantos no pico aqui. Certo. Bastante gente. Bom, obrigado a todos, pessoal que veio de outras instituições. Né? Então, é isso. Né? Aproveitem e treinem. Um abraço aí. Tchau. Eu só queria falar para o pessoal que tanto o vídeo como os slides vão ser disponibilizados no canal do PPGE. Se vocês quiserem entrar lá e já se inscreverem no canal, porque além dos minicursos que ocorrem, também vai ter o evento da pós-graduação em maio, no final de maio, que também será no canal do programa de pós-graduação. Então, vocês podem entrar no canal no YouTube, que é PPGE Unesp, e fazer a inscrição no canal, que assim que o vídeo for postado, vocês recebem a notificação. Obrigado pela lembrança, bem lembrado. Isso aí. Também esqueci. E segue o Instagram também lá, viu? Verdade, tem as redes sociais aqui do grupo. Não percam, Facebook, Instagram. Muito obrigada. Aí, tá o pessoal todo saindo bastante. Obrigado, pessoal aí. Vou parar a gravação aqui. Certo, tchau.